vai militar nesta vida segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Quer saber o que alimenta o egoísmo pessoal? Alguns aspectos que alimentam esse egoísmo pessoal. Então, outros dos males do egoísmo pessoal é o mimo. Sabe o indivíduo mimado? Aquela pessoa, o rapaz ou a moça, o menino ou a menina, o senhor ou a senhora, mimadinhos, não pode contrariar. Não pode contrariar, senão se dá um chilique no indivíduo. Eu quero isto, eu quero, bate o pé e rola. Às vezes o pai e a mãe precisam tomar alguma medida meia drástica. Eu me lembro uma vez que eu fiz alguma coisa muito que até hoje me dói no coração, mas foi necessário. Uma das minhas filhas pequena, íamos sair para a igreja e não sei o que aconteceu. Ela, eu quero isso aqui, e deitou no chão, começou a bater o pé, e eu peguei a cinta e lasquei a cinta. Me dói no coração até hoje, mas foi uma bênção. Removeu o mimo. E certamente foi uma bênção na vida dela, para todo sempre. Mas você é alguém mimadinho? Que tem esse toque de mimo? Eu quero isto e não tem quem desfaça. Você chora, bate o pé, exige. Meus irmãos, existem pessoas assim, cheias de vontade próprias e de mimos, que são levadas a querer coisas para si no seu tempo. Sabe, tem gente que dobra o joelho aqui e é mimadinha e fala com Deus: se não for assim, Deus, eu não aceito, eu quero no meu tempo, eu quero que seja agora. Talvez, pode ser que tenha alguém assim aqui. Meus irmãos, na verdade, o que deve prevalecer na vida das pessoas é a vontade de Deus, o tempo de Deus. Na obra de Deus não cabe vida mimada. Se não acontece no tempo do seu querer, por causa do seu mimo, ficam revoltadas, embrutecidas e até muitas vezes negam a fé e se tornam cínicos diante da face de Deus, como aqueles israelitas que foram repreendidos por Deus por causa da infidelidade deles para com o Senhor. Sim, meus irmãos, acontece isso sim. Não encontrei o que eu queria nesta igreja. Eu queria isto, eu queria riqueza, eu queria saúde, eu queria bem-estar, não queria sofrimento, não encontrei estas coisas, eu não quero mais, não vou ficar aqui, Deus não atendeu as minhas orações, não quero mais esse Deus. Olha o que está escrito lá em Malaquias capítulo 3, versos 13 a 15. Vamos ler comigo, deve estar aqui no telão. Começando aí no verso 13, no verso 13 do capítulo 3 de Malaquias, diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que te falamos contra ti. Sabe o cinismo? Sabe o cinismo do pecador? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu queria isso. Verso 14: vós tende dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois reputamos por bem-aventurados os soberbos também, os que cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Deus não está fazendo isso para mim, não quero mais. Sabe que muitos dos divórcios e coisas acontecem isso. O marido e a mulher falam: não, ele não está me satisfazendo, não quer fazer o que eu quero, não quer fazer o que eu quero. Eu quero dinheiro para comprar as minhas roupas, meus sapatos, ele não consegue o dinheiro. Eu quero o carro do ano, não consegue. Eu quero isso, e quero aquilo, e quero aquela outra. Então eu não quero mais, porque ele não consegue, eu não quero mais. O homem ou a mulher, às vezes, casamentos têm se desfeito por isso. Cresceram mimadinhos, recebiam tudo o que queriam.
Batia o pé, o papai dava. Batia o pé, a mamãe dava. E cresceram com isso. E isso é um dos males do egoísmo pessoal. Isso está lá dentro, a fuligem da alma, que está embaçando o bom andamento do sistema espiritual do corpo do indivíduo. E quantos se perdem por causa disso? O que nós diríamos, se tem alguém assim, procure alguém para se aconselhar. Às vezes a pessoa não quer procurar o pastor por questões outras. Eu glorifico a Deus que muitos os procuram. Mas se você não quer procurar pastor, procura um irmão consagrado e, irmão, eu estou nessa situação, eu continuo como uma criança, querendo as coisas para mim, e isso está embaçando a minha vida, atrapalhando a minha vida no meu lar, a minha vida na igreja. Eu não estou conseguindo fazer isso. Para aquele irmão orar, ou aquela irmã orar com você, interceder a Deus e buscar a bênção. Se a sua situação interior se encontra assim, entenda que somente quando você se quebrantar no seu coração, matando o egoísmo gerado pelo mimo, o Senhor virá para perto de você. Quando nós tiramos estas coisas, os nossos desejos, que nós muitas vezes alimentamos pecaminosamente, quando nós retiramos esse mimo de querer para nós todas as coisas, nós começamos a ter para nós a aproximação do nosso Deus. Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, salvos contritos de espírito. E no Salmo 51, verso 17, ele diz: o sacrifício aceitável a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Senhor. E Deus vai se aproximando agora, a bênção vai se aproximando de você à medida que você remove estas coisas. Certamente, meus irmãos, se eu não colocasse aqueles aditivos para purificar o interior do motor do carro, o carro não teria passado no controlar, teria fundido o seu motor, não ia andar mais, serviria apenas para jogar fora. Se nós não fizermos estas coisas da manutenção da nossa vida espiritual, tirando estas coisas dentro de nós, tornando-nos liberais para com o Senhor, capacitados pelo Espírito para vencer os males que estão a emperrar a nossa vida espiritual, se nós não fizermos isso, nós vamos acabar sendo jogados nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dentes. Os irmãos sabem o que é sucata de carro? É a sucata das pessoas no mundo espiritual. A palavra do Senhor diz que serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes, porque deixaram-se vencer pelo egoísmo pessoal, por esses males do egoísmo pessoal. Ainda, meus irmãos, um outro dos males do egoísmo pessoal é a falsidade. É a falsidade. Falsidade é ausência de transparência. Entendeu? Quando a pessoa não é transparente, ela está falando algo para a gente, mas atrás está uma outra intenção. Ela não é transparente, isto é falsidade. Quando alguém está procurando controlar você, manipular a sua vida, isto é falsidade. Falsidade é ausência de transparência, é um dos males do egoísmo pessoal. A pessoa quer manipular o outro. Então a falsidade é terrível. Quando também a pessoa está nesse estado de egoísmo, ela se alimenta do seu erro, do seu pecado, deixando de ser transparente para com os demais. O pecado em oculto tem levado muitas pessoas à decadência espiritual e moral. Sabe, esse é o pecado escondido. A Bíblia fala, lá o salmista diz: Senhor, purifica-me de algum pecado oculto, que eu não sei, mas esse pecado é ocultado pela pessoa. Só que a sensibilidade espiritual faz com que os crentes verdadeiros percebam
que há falsidade, que há ausência de transparência, que há algo de ruim atrás daquilo. Mas muitas pessoas alimentam isso e pensam que pode vencer e sobreviver espiritualmente alimentando a falsidade dentro do seu coração. Essas pessoas deixam o orgulho tomar conta da sua vida e acabam não sendo transparentes. O orgulho que a pessoa tem não deixa quebrantar-se diante de Deus. Temos que abrir nosso coração e sermos transparentes, matando o egoísmo e alcançando assim o coração de Deus. Temos que fazer isso. Em quarto lugar, há mais um dos males do egoísmo pessoal, que é o egocentrismo. O indivíduo plenamente voltado para o eu. Eu sou o centro do universo. Na casa dele, ele é o centro. Todo mundo tem que convergir o olhar para ele. Se não convergir, está errado. Tudo o que acontecer tem que estar relativo ao indivíduo. Pessoas que pensam somente em si mesmas, só sabem ver o lado ruim das outras pessoas, meus irmãos. Esse é um problema muito grave. Quando a pessoa é egocêntrica, ela não é capaz de ver o que é bom nos outros, só vê o lado negativo. E todos nós temos lado negativo. E temos. Uma vez o irmão chegou para mim e falou: pastor, o senhor cospe muito quando prega. Mas não falou nada da pregação, da natureza da pregação, essas coisas mais. Não é capaz de ver o outro lado, o que está oferecendo de bom, porque está voltado para si mesmo, para o seu interior. O indivíduo é o centro de tudo. Havemos de considerar, meus irmãos, que todas as pessoas têm um lado negativo e um lado positivo de grande valor. Tem um lado positivo que é de grande valor. Deixa a parte negativa daquela pessoa para que Deus tome conta e trabalhe. E se você puder ajudá-la a melhorar as partes negativas, faça isso. Mas não se exalte na negatividade dos outros. Os irmãos sabem que isso é assim mesmo. Alguém que queria parecer uma pessoa muito branquinha, andava com um escurinho do lado. Amigo, porque ele queria parecer muito branco. Sabe, isso é usar as pessoas para se exaltar assim. Para se exaltar assim. Como se essas coisas tivessem algum valor, na verdade, que não tem nenhum. Mas o que você está fazendo para exaltar você à custa do outro? Você aparecer à custa do outro? Você já foi humilhado alguma vez? Publicamente? Junto com outras pessoas assim? Esse camarada egocêntrico. Ele humilha você para ele aparecer. Mas se aconteceu isso, entrega essa humilhação a Deus, porque Deus te abençoa e o Senhor repreende o egoísta. Então tudo depende de como o nosso eu é valorizado por nós e de como vemos as outras pessoas. Eu prefiro, meus irmãos, sempre observar o lado positivo da pessoa e creio sempre que elas têm muito a oferecer de excelente e de útil para Deus e para o próximo. Se nós fizermos desta maneira, nós estaremos matando o nosso egocentrismo, estaremos matando este egoísmo dentro de nós, porque quando combatemos os males gerados pelo egoísmo, nós estamos matando o egoísmo. Lembre-se disso. Quando você vence os desejos incontrolados, você está matando o egoísmo. Quando você deixa a falsidade e passa a ser um indivíduo transparente, você está matando o egoísmo. Quando você abate o seu eu e exalta o seu próximo, você está matando o egoísmo que está dentro de você. Outro mal do egoísmo pessoal é quando o indivíduo está sendo levado pelos desejos da carne.
O que a palavra de Deus nos mostra através da história de Sansão, meus irmãos, é que o seu egoísmo pessoal impedia-o de vencer a vontade carnal, as paixões de sua carne. A palavra nos diz que a segunda mulher que ele encontrou não era também da sua nação, era uma meretriz. Era uma prostituta. Vejam lá em Juízes capítulo 16, verso 1. Leiam comigo, está aí no telão. Vamos lá. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e entrou a ela, e ainda depois foi e se juntou com Dalila, que foi o seu trágico fim. Ela o vendeu aos do seu povo. Então, seguindo ali Juízes 16, 4 e 5. Ela era uma prostituta, ela não era judia, e ele foi lá e ela acabou com a vida dele, acabou com o seu governo. Ele era um juiz em Israel, acabou sendo escravizado pelos filisteus, acabou sendo cegado por eles e colocado numa moenda para moer que nem um cavalo puxando a moenda. E depois ele, para se vingar, ele suicidou-se, destruindo lá aquele palácio com todas aquelas pessoas. Como diz a palavra, que ele matou mais na sua morte do que na sua vida, mas morreu fora de tempo, perdeu a alma, perdeu a vida por causa do egoísmo. Porque ele estava pensando apenas nele, na sua carne. Meus irmãos, como estamos vendo, nesse particular de Sansão, ele não aguentava vencer as paixões da carne. Para querer satisfazer a sua carne, as suas vontades, sofreu grandes consequências, como dissemos aos irmãos, até a morte. Agora, como que você está em sua vida? Como que este cancro, este câncer espiritual está atuando em sua vida? Você está conseguindo vencê-lo? Está conseguindo matá-lo? Está conseguindo amar o seu próximo como a você mesmo? Está conseguindo ser transparente, honesto? Está vencendo os desejos, esses desejos incontrolados, né? Os irmãos sabem que tem indivíduo que senta numa mesa de jogo e joga, perde tudo que tem. Outros sentam numa mesa de bar, bebe toda a bebida que tem até cair no chão e muitas vezes ser carregado ou abandonado ali. Esses desejos incontrolados e outros, como diz o apóstolo Paulo, semelhantes a este. Como está você nesse sentido? Você está buscando a Deus para controlar isso? Você está buscando a Deus para ser uma pessoa realmente honesta, sincera, transparente diante de Deus e diante dos homens? Você está deixando de alimentar o seu ego para servir a outra pessoa, para fazer algo por alguém? Você está combatendo a força da carne, que combate contra o espírito? Meus irmãos, esta mensagem mostra que para que não se morra espiritualmente, para que não se mate a vida espiritual, faz-se necessário que o egoísmo pessoal seja morto, seja exterminado, para que os males que o acompanham não atinjam mais a sua pessoa. Para que você tenha vida, faz-se necessário, com a ajuda do Espírito Santo, que Deus conceda a você, né, a bênção, para que você possa vencer todas estas coisas, para expurgar o egoísmo de sua vida. Expurgue estas coisas realmente da sua vida, expurgue os desejos incontrolados da sua vida. Quando isto vier a você para te dominar, para fazer você escravo, trabalhe, busque a Deus. A palavra do Senhor diz que cabe a você dominar, porque o Espírito de Deus te capacita a vencer isso. Quando aquele vício de infância, de adolescência, dado até pelos pais por erro de criação, o mimo te faz errar,
Abata esta coisa da sua vida, tire isso de você. Combata a falsidade, usando toda a sinceridade. E concentre a sua vida na vida do próximo, para que você possa abater o seu ego. E você possa, através da palavra de Deus e de uma vida espiritual consagrada, vencer o pendor da carne. E ser um crente vitorioso. Um crente produtivo. Um crente que mova a sua igreja. Que faça da sua igreja uma grande bênção aonde ela está. Mas para que isto aconteça, há necessidade de cada um se limpar completamente e matar o egoísmo que está dentro de você, para que o egoísmo não te mate. Porque o egoísmo pessoal é como um câncer. Se não mata o câncer mata a pessoa. Então ouça esta palavra vinda de Deus para o seu coração. Deus tem um propósito para cada um, meus irmãos. Aplicando essa mensagem, nós dizemos isso. Deus tem um propósito para você no reino dele. E para que você alcance a graça em cumprir o propósito de Deus para a sua vida, faz necessário que você, de uma vez por toda, mate o egoísmo que está dentro da sua vida, para que com ele morram todos os malefícios alimentados por esse cancro da alma, que você por fim possa falar vitoriosamente, como o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 6,8, repetindo: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se já morremos com Cristo, sabemos que com ele viveremos. Se você morre com Cristo, você mata todas essas coisas, mata o egoísmo e é uma pessoa vitoriosa, vivendo em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para firmar os nossos corações, relembremos o texto do início desta mensagem. Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que você possa ser alguém assim, maravilhoso, que se glorie sim, mas que se glorie na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela vitória da sua vida espiritual, combatendo essas coisas da carne e do mundo, o egoísmo da sua vida, vencendo estas coisas, para dizer: em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar em pé e vamos entoar um cântico.